Brisa Almeida. Dentro do ONCE, eu tenho alguns cargos. Eu atuo como líder especialistas. Nós temos a iniciativa de mentoria reversa. Nós temos a iniciativa de mentoria junto com a Paula Rodrigues. E de mentoria reversa, eu atuo na liderança com o Raul como meu par. Além disso, como a Andrea comentou, eu fiz parte da organização do evento do Live Talks como um todo, junto com a Andrea e o mesmo Raul, e minha própria atuação em relação ao Once Talks comum, através de palestras, já atuando desde o começo do Once no ano passado. No mercado de segurança como um todo, eu já atuo na área de tecnologia há cerca de 5 anos, estou focada em segurança há 3 anos. Hoje eu atuo como pré-vendas, focada em soluções de segurança da informação, principalmente soluções em nuvem, soluções para acessos em nuvem. Sou voluntária já há alguns anos em diversos eventos da área, desde BSides, tendo como um dos organizadores um dos nossos He4She, o Anquises, RoadSec, MindTheSec, enfim, diversos eventos muito bem posicionados da área de segurança. E eu tenho algumas certificações, essas são as minhas principais, focado em Cisco principalmente, de Fire Elite, uma das principais certificações do fabricante, CCNA Security. Hoje, como eu já atuo com soluções para segurança em cloud, eu estou me especializando também na própria infraestrutura em cloud. Comecei com Oracle, ainda tenho alguma coisa para evoluir em outras plataformas, até como Azure e AWS, e de outros fabricantes de segurança, a própria Fortinet com NSE 1, 2 e 3. Bom, essa sou eu, esse é meu dia a dia, e vamos à palestra em si. Como eu atuo com pré-vendas, eu trabalho com diversas empresas de diversos segmentos no meu dia a dia, desde empresas privadas a governo e enfim. E uma coisa que me preocupa muito é que o tema de segurança da informação muitas vezes é visto de uma forma imatura. Por quê? Segurança muitas vezes, principalmente por ser um tema relativamente novo da forma que a gente conhece, porque anos atrás a gente já tinha casos, anos que eu digo, é, anos até mesmo quando eu era uma criança, que as pessoas utilizavam determinados métodos para fazer algum tipo de vazamento de dados, até mesmo caçando no lixo, histórias assim que a gente conhece da área, de um contar para o outro, né? E a segurança da informação, como a gente conhece hoje, da forma que ela é apresentada hoje, com os riscos de os dados serem o novo petróleo do mundo que nós vivemos, né? A gente acaba lidando de uma forma muito imatura. Por quê? A gente ainda carrega uma coisa de termos um firewall na nossa empresa, termos um antivírus na nossa empresa. Muitas vezes é uma solução que é antiga, no caso do firewall, cerca de 5 anos atrás, 4, 3 anos atrás, uma solução de firewall. Alguns casos críticos, 10 anos atrás, e que, no caso do antivírus, uma coisa que a gente entrou num site, viu uma determinada solução, XYZ, não consultei alguém que fosse especialista da área e escolhi a solução mais barata. Consequentemente, eu tenho 2 layers de segurança dentro da minha empresa, eu atuo em relação à tecnologia de uma forma muito imatura. E eu acredito que o Covid-19, por exemplo, acabou trazendo isso de cara para as empresas, porque tivemos vários casos em que a empresa tinha um equipamento de firewall de 5 anos atrás e eu preciso colocar todo mundo em home office, mas o meu equipamento de bordo não aguenta. Casos desse gênero. E que, na verdade, mesmo antes de Covid-19, mesmo antes de toda a alteração do nosso dia a dia que nós tivemos que fazer, a forma como segurança da informação era encarada era uma forma muito matura. Exatamente porque
com duas layers, uma na borda, atuando como um firewall, e um antivírus no dispositivo final, fazia com que faz com que a gente perca totalmente o nível de quantidade de aplicação, de quantidade de acesso, seja em nuvem, seja local, que efetivamente os meus usuários utilizam. Então, na verdade, a gente já está num cenário em que acesso à internet, seja para nuvem, uma, uma AWS da vida, ou seja, um acesso web, é tudo encarado como internet, simplesmente dessa forma, quando na verdade é um cenário muito mais parecido com isso. Nós temos uma infinidade de aplicações que são utilizadas no dia a dia dos nossos usuários e não temos visibilidade em cima disso, exatamente por encarar a segurança da informação de uma forma errada, porque ainda não foi criada uma perspectiva de eu preciso proteger tanto os meus usuários quanto os meus dados. E muitas vezes o usuário não vai estar preparado para isso. E segurança da informação entra exatamente nesse quesito de ensinar e proteger, de fazer com que mesmo que a pessoa que não tenha a menor ideia em relação à tecnologia, em relação à segurança, afinal de contas não faz parte do dia a dia dela, não é obrigação dessa pessoa, ainda assim segurança da informação conseguir trazer essa proteção para ela. Em cenários, nessa situação atual, eu ainda brinco, Halston, we have a problem. Por quê? É necessário revisar, fazer uma perspectiva mais granular da tecnologia, da segurança da informação da empresa como um todo. Em outros casos, empresas que já passaram por essa perspectiva tão imatura, começaram a pensar, putz, eu preciso de uma solução de borda mais efetiva, eu preciso que a minha solução de firewall esteja em HA, eu preciso manter dentro de casa uma segurança para o meu e-mail, solução anti-malware, uma solução de EDR para os meus dispositivos finais. Eu preciso de alguma solução de NAC dentro de casa para poder fazer um controle de acesso interno às minhas aplicações, às minhas VLANs, a minha infraestrutura como um todo. Eu preciso até mesmo de um MFA para poder fazer o controle de acesso às minhas aplicações, à minha rede. Um MFA, por exemplo, na situação que nós estamos hoje, em que a maior parte dos meus colaboradores estão em home office, eu preciso de um MFA para fazer o controle de quem está acessando a minha VPN. Ótimo, já é meio caminho andado. Porém, uma coisa que acaba também sendo preocupante é, ok, senhor cliente, você tem uma infraestrutura de segurança muito bem organizada, você tem diversas layers de segurança dentro de casa, você até mesmo possui, no caso de uma empresa que possui infraestrutura como serviço, software como serviço, parte da sua infraestrutura em nuvem. Você possui um CASB, você possui uma solução de DLP atuando, seja em relação à sua nuvem, seja em relação até mesmo ao acesso local das suas máquinas, fazendo um controle via USB, por exemplo. Ótimo, você está com meio caminho andado. Maravilha. Mas ainda assim, no dia a dia do seu usuário, do seu negócio como um todo, o que efetivamente está acontecendo? Por quê? Quando a gente possui uma infraestrutura de segurança completa, digamos assim, ainda assim não é um passo fechado, não é uma coisa que realmente chegou ao ponto necessário. Por quê? Digamos que, por exemplo, eu até coloquei alguns bonequinhos aqui para poder fazer uma historinha com vocês. Digamos que a pessoa, vamos chamá-la de Bia. Digamos que a Bia seja uma pessoa que atua, sei lá, na área de contas.
na área de marketing, enfim, dentro da empresa. Soluções de segurança como um todo, processos de segurança como pentest, enfim, pensando dessa forma, que estejam acontecendo dentro da empresa como um todo, ainda assim, as soluções de segurança não conseguiram barrar algum determinado ataque. Por quê? Digamos que a empresa começou a sofrer um ataque específico para ela. A empresa começou a passar por um processo de zero day. Muito provavelmente, as soluções de segurança que a empresa possui, elas não vão estar preparadas para proteger de cara desse ataque. A solução, ela vai, dependendo da solução, dependendo do fabricante, é claro, algumas vão ter já dentro da sua infraestrutura como um todo. Vai ter machine learning suficiente para conseguir fazer uma análise daquele determinado ataque que está acontecendo. Ótimo. Mas ainda assim, isso vai levar um determinado tempo. Digamos que a empresa comece a passar por um determinado ataque de zero day. Enfim, a solução de segurança não está preparada, esse ataque ultrapassa as layers de segurança aqui dentro da empresa. Enfim, esse ataque efetivamente começa a ocorrer dentro da empresa. Nem chegando a especificar um determinado ataque, é um ataque ransomware, é um ataque de BEC, enfim, sem querer entrar especificamente nesse quesito por enquanto. Mas um ataque começa a acontecer dentro da empresa. Como que a empresa vai saber disso? Muito provavelmente, a primeira pessoa que vai perceber que alguma coisa está acontecendo é o usuário. Se for um ataque grave, como o ataque ransomware, o computador da pessoa vai começar a ser criptografado, ela vai receber uma sequência de informação, enfim. Quem vai ser a primeira pessoa que vai perceber é o usuário. A não ser, é claro, no caso em que a empresa possui uma equipe de TI muito bem preparada, um SOC interno que começa a fazer uma análise no dia a dia, possui uma verificação de análise forense no dia a dia, isso faz parte da rotina diária da empresa. Ok, eles vão perceber isso, vão perceber o que está acontecendo, dependendo da solução que possuam, vão conseguir de uma forma manual parar o ataque, dependendo de como esteja a sua infraestrutura, dependendo de como que seja o conhecimento do pessoal de TI dessa empresa em relação às soluções, enfim. Mas tirando essas questões, muitas vezes, determinados ataques, a primeira pessoa que vai perceber é o usuário final. O usuário final, ele muito provavelmente não vai estar preparado para atuar se alguma coisa acontecer. Então vamos imaginar o seguinte: um caso em que a Bia comece sem querer um processo de ataque ransomware dentro da empresa. Ela vai receber uma mensagem, por exemplo, uma mensagem que com certeza vai assustar ela, vai deixar ela um pouco apavorada, e a pessoa não vai saber exatamente o que fazer. Então ela vai ficar totalmente perdida, vai ficar assustada, o ataque vai continuar acontecendo, o ataque vai evoluir e nada vai acontecer sobre como se proteger a partir dali, como iniciar um processo de restaurar a empresa. Então, quando alguma coisa desse gênero, agora sim. Então, quando alguma coisa desse gênero acontece em um ataque focado no usuário, que a primeira pessoa que vai perceber que esse ataque está acontecendo é o usuário, demonstra exatamente a necessidade da empresa estar preparada e explicar para os seus usuários o que fazer. Eu mando um e-mail via celular para a equipe de TI, a minha empresa é grande, eu nem conheço a minha equipe de TI. Eu não sei para quem que eu mando, o que que eu faço. Dá um norte para os seus usuários, dá um norte para o que fazer. E se a empresa tiver alguma coisa assim, no caso de empresas pequenas, empresas até 100 funcionários, por exemplo, em que a pessoa de marketing sabe muito bem quem é a pessoa de operação, algo desse gênero, e vai saber para quem mandar uma mensagem por WhatsApp, alguma coisa assim, ótimo.
não é uma coisa preparada oficialmente, mas é um aviso, é alguma coisa, alguma ação que o usuário possa ter. Mas depois disso, como que isso acontece? Eu acabei de passar por um ataque ransomware, o que que eu faço? Certo? E eu acredito, é claro, existem diversos frameworks no mercado, existem diversas normativas no mercado, que cada negócio precisa seguir, pessoal de cartão de crédito, pessoal de healthcare, enfim. Cada uma tem o seu normativa, cada uma tem o seu framework, enfim. Só que através do NIST, eu acho que, pelo menos dos frameworks que eu conheço, do que eu vejo por cima, eu acho que é uma forma muito simples, é uma forma muito prática de pelo menos iniciar um processo dentro de uma empresa para fazer esse alinhamento de segurança versus o negócio. E fazendo exatamente a abordagem do NIST, uma visão por cima para vocês, e mais para frente eu vou até passar para vocês uma forma de se aprofundar em relação ao NIST. O NIST, ele basicamente, de cima, né, a nível macro dele, ele é dividido em três partes: o Core, o Tier e o Profile. Eu vou focar no Core, principalmente, e na questão do Tiers, ele exatamente repassando normalmente quatro níveis para a empresa como um todo. Primeiro nível, partial. Segundo nível, risk informed. Terceiro nível, repeatable. Quarto nível, adaptive. E esses quatro níveis, eles estão completamente associados ao processo de gerenciamento de risco, ou seja, como que a empresa vai encarar como algo que a gente pode classificar como ok, isso é um risco, mas eu aguento. Isso não é um risco tão grave. E o que a empresa precisa classificar como se isso acontecer, ferrou, o meu negócio para, tudo para, eu vou perder dinheiro. Fazer esse gerenciamento disso como um todo. E é claro, já conseguindo manter uma definição sobre a participação externa. Porque, por exemplo, diversas empresas, muitas empresas, não conseguem manter uma equipe de segurança dentro de casa. Não só no nível de manter um SOC dentro de casa, mas até mesmo determinadas empresas não conseguem manter uma equipe de segurança para poder fazer o gerenciamento da sua própria infraestrutura. Consequentemente, precisa trabalhar com terceiros, com consultorias, enfim. E a partir desse momento, no quesito de eu consigo ir até aqui, a partir daqui, não faz sentido para minha empresa, não faz sentido para mim, eu vou ter um gasto desnecessário. Se eu fizer isso com um terceiro, vai ser mais barato, vai ser mais prático, eu não vou ter esse tipo de problema dentro de casa. A responsabilidade vai ser dividida com outra empresa. Essa definição, ela precisa estar associada num planejamento de o meu terceiro vai atuar aqui porque eu não consigo mexer com isso, não tenho expertise para isso. E o meu terceiro vai ser responsável para mexer com essa questão e, consequentemente, me dar essa tranquilidade. E é claro, a partir do momento que você começa a fazer esse processo, começa a ter essa perspectiva de o meu terceiro é esse, os meus riscos são esses, você começa a ter uma perspectiva como um todo do que pode ou não e quais são os níveis de gravidade do que pode acontecer dentro da empresa. Isso em relação a tiers. Em relação a core, que eu particularmente é o processo que eu tenho uma afeição maior em relação ao niche, ele está totalmente associado ao negócio. Não que as outras áreas, não que os outros pontos do niche não estejam, muito pelo contrário, mas exatamente no core que você passa a ter uma perspectiva sobre o que eu preciso e como que eu posso fazer. Por quê? O core, ele é basicamente dividido em 5 categorias. Cada uma dessas categorias são subdivididas em 23, e essas 23 categorias são subdivididas em 108 categorias. Isso
eu nem me arrisquei a colocar no PPT, porque é muita subcategoria, gente. Mas cada uma dessas partes, identify, protect, detect, respond, recover, essas 5 partes, elas estão associadas exatamente, estão totalmente associadas ao o que a minha empresa precisa e a como eu vou fazer isso. Por quê? No caso de identify, fazendo um comparativo até mesmo com as soluções de segurança que a minha empresa mantenha dentro de casa, principalmente em relação a Identify, Protect e Detect. Uma solução de segurança, como um todo, ela precisa ter uma identidade, independente da solução, ela precisa ter uma identidade específica que ela vai proteger, os riscos que estão associados a essa identidade, ter o que ela vai, no que ela vai se focar. Isso seja um usuário, seja um grupo de usuários, seja um local da empresa, um site da empresa, enfim. A solução precisa de uma identidade para poder fazer um gerenciamento em cima dela. E essa identidade é utilizada exatamente para poder fazer um controle, uma proteção. Por quê? Através da identidade que você vai conseguir fazer uma associação ao controle de acesso, a proteção do dado como um todo, a manutenção desses dados de uma infraestrutura, por exemplo, manutenção que eu digo em relação à infraestrutura, por exemplo, de indo um pouco lá atrás. Em 2017, nós tivemos o WannaCry. O WannaCry, por exemplo, foi um ataque que o método de proteção contra ele foi simplesmente a atualização de alguns patches do Windows. Então, não era uma solução de segurança que estava te protegendo do ransomware em si, do WannaCry. É claro, a solução de segurança está fazendo o trabalho dela, mas o ponto de partida, o ponto de exploração do ataque era uma atualização, no caso, a falta de uma atualização. E apesar de não ser uma solução de segurança, algo que estava dando o que a gente vê normalmente como eu posso proteger a minha rede, era uma coisa muito mais do dia a dia. E muitas vezes, ataques em si são baseados em coisas do dia a dia, como uma atualização. E o processo de proteção, ele está totalmente associado à detecção. Por quê? Você protege uma identidade, ótimo, perfeito. Mas se um ataque começar, você precisa ter a detecção em cima desse ataque. Porque, digamos, uma empresa em si que não tenha absolutamente nada de segurança, não mal tem um firewall, coisas desse gênero. E sim, tem alguns casos assim, infelizmente. Se você não tiver alguma coisa para você fazer essa análise, para ter a detecção de que algo está acontecendo, uma verificação de anomalia, uma verificação de evento, você não vai perceber. Porque, se não for o caso de um determinado ataque, que o seu usuário começou a sofrer alguma coisa com a máquina dele e vai bater na porta da equipe de TI, se ele conhecer a equipe de TI, avisando: olha, meu computador está estranho, você não vai perceber isso. Porque determinados ataques acontecem por semanas, por meses, por anos, vários casos, e que não foram percebidos, porque as soluções de segurança envolvidas não estavam preparadas para aquilo, porque a própria tecnologia não estava preparada para ter uma análise em cima daquele tipo de exploração que foi realizado para efetivar aquele ataque. Enfim, indo um pouco mais além em relação à solução de segurança em si, você precisa ter um processo de detecção. Então, digamos, não é só o ponto em que a sua solução de firewall ou a sua solução de CASB, que alguns chamam de CASB da nuvem, não é só a sua solução em si alertar, está acontecendo alguma coisa aqui. Não, você manter até mesmo uma verificação de qual é o comum da sua empresa, de qual é o comum do seu tráfego e que algo mudou, algo aconteceu que mudou o seu tráfego. Ataques, normalmente, eles têm uma mudança dentro da infraestrutura, dentro do tráfego da rede.
e soluções de segurança, análises diárias do que acontece dentro do seu tráfego, te traz exatamente essa detecção de que alguma anomalia aconteceu, de que alguma coisa aconteceu, e não necessariamente apenas através de uma determinada solução de segurança te avisando, olha, o alerta X está acontecendo porque fulano de tal começou a sofrer um ataque, tem um vírus no fulano de tal, na máquina tal. E isso é apenas o começo da brincadeira. Depois que você passa por um processo de ataque, você precisa ter um planejamento. É claro, você precisa já ter um planejamento para colocar ele em execução. Em relação ao Responde, você precisa começar um processo para fazer a comunicação para os seus usuários, aquele que não ficou sabendo, né, se o determinado ataque não foi direto na máquina dele, fazer uma mitigação do que está acontecendo, uma mitigação do ataque como um todo. É claro, isso é feito através da análise do que está acontecendo durante um determinado ataque. Enfim, uma forma para que você consiga parar, usar as informações que você tem, levantar as informações que você tem, exatamente as soluções de segurança e análise do seu tráfego diário, normalmente, que vão te trazer essas informações, para você poder parar e pensar: é isso que eu posso fazer, é assim que eu vou parar esse determinado ataque. E isso, indo além de soluções do dia a dia, soluções que vão te fazer uma análise de risco, uma análise, é, uma análise de uma linha cronológica de um ataque que esteja acontecendo, para você poder verificar até mesmo onde que isso começou, para onde isso está indo e onde que eu posso parar, qual é a melhor forma de eu parar esse ataque em questão. E para finalizar esses 5 tópicos do core, o recovery. Por quê? Eu, particularmente, acredito que o recovery é um dos pontos mais importantes. Não que Identify, Protect não seja, muito pelo contrário, mas porque Identify, Protect, Detect é uma coisa que nós temos já na cabeça de eu preciso que a minha solução de segurança ou as minhas soluções de segurança tenham uma identidade para proteger e tenham uma rede para fazer uma detecção do que está acontecendo. O recovery é um método que você, depois de passar por um processo de responde, definir como que eu consigo voltar a fazer o meu negócio funcionar. Por quê? Voltando para o exemplo de um ransomware. Depois que você passa por um processo de ransomware, não é apenas você parar um ataque, você parar a comunicação com o servidor de command and control de onde o ataque está sendo centralizado. Você precisa fazer um pente fino dentro da sua empresa para verificar quais foram as máquinas atingidas, qual é o nível de gravidade do que aconteceu. Muito principalmente, ainda principalmente, você precisa ter, por exemplo, uma infraestrutura para poder subir os seus backups, para poder fazer uma análise, para poder fazer a verificação do que está perdido, os servidores que eu vou ter, infelizmente, que formatar, começar do zero, se eu não tivesse os meus backups, as máquinas que eu vou ter que formatar, qual foi o nível que essas máquinas foram atingidas, para você efetivamente, durante esse pente fino, fazer essa análise da situação como um todo, colocar um planejamento do que eu preciso me livrar para poder fazer o negócio voltar a funcionar. E efetivamente, depois que você passar por todo esse processo de análise, fazer o negócio voltar a funcionar. Porque se você tem diversos servidores criptografados, por exemplo, a opção é você formatar e começar do zero, ou você formatar e começar a subir os seus backups, no caso de servidores em hardware, por exemplo. Então, a partir do momento que você tem um plano de recovery, um plano para poder fazer a sua infraestrutura, o seu negócio como um todo, voltar a funcionar, tira muito mais a necessidade de trabalho que você teria se tivesse que colocar tudo do zero para funcionar. E, é claro, depois que tudo está bem, você
fazer novamente a comunicação dos seus funcionários, no caso, se você é uma empresa que possui os seus clientes, né? Fazer esse aviso para os seus clientes. E o terceiro ponto seria em relação a profiles. Por quê? Diferente do core, que você tem essa perspectiva macro da coisa, de planejamento, das soluções como um todo, o Profiles, você começa a organizar isso. Um exemplo que você pode fazer, e eu digo porque, do que você pode fazer, porque o NIST, o framework, o Cybersecurity Framework do NIST, não é uma coisa obrigatória, né? Não é uma coisa como uma normativa que segue determinadas regras, e enfim, você, claro, possui as suas análises, possui as suas pré-definições. Você pode pegar o niche para juntar os objetivos do seu negócio, o seu threat environment, os seus requisitos, os seus controles e começar a montar os seus perfis de cibersegurança. E para você poder fazer essa montagem dos seus perfis, uma coisa que pode acontecer, por exemplo, é você utilizar as próprias subcategorias que o NIST possui, daquelas 5 principais categorias do NIST, para poder definir nessa subcategoria ela é prioridade tal. O meu gap em relação a essa determinada subcategoria é tal, o valor que eu vou ter que investir em relação a isso é tal. E através desses profiles, você começa a conseguir a fazer um nível de processo interno em que você consegue definir ano 1, ano 2 ou semana 1, semana 2, os passos a passos do que efetivamente você vai ter que fazer para poder colocar esse seu target profile, esse seu profile em si, do que você quer para a empresa como um todo, para começar a rodar e poder fazer um controle não só do que você espera que aconteça, de onde você espera que a empresa chegue, que o negócio como um todo em relação à cibersegurança chegue, mas um planejamento e controle de todo esse processo. No começo da apresentação, eu tinha até comentado com vocês que eu iria repassar como conseguir se aprofundar. O NIST é uma organização norte-americana, tudo, e o framework de cibersegurança do NIST, ele é tão simples que existe um treinamento no próprio site do NIST. Esse link que eu coloquei nesse slide já direciona para esse treinamento e que através dele você consegue ter uma perspectiva de cada um dos pontos, principais benefícios, principais casos de uso, de organização. E nesses casos de uso tem desde faculdade, empresa privada, enfim, que utilizam o nicho como método para poder juntar cibersegurança e o negócio e fazer a coisa rodar de uma forma melhor. E o niche, exatamente por você passar por todo um processo de planejamento, de análise de risco, de verificação de como está o meu negócio, onde eu pretendo chegar, qual é o nível de maturidade que eu quero para minha empresa como um todo. E quando eu falo minha empresa, eu falo como colaborador da empresa, principalmente nós que somos da área de tecnologia. Eu acredito que a maioria aqui da área de segurança da informação, o que eu espero que aconteça para até mesmo facilitar o nosso dia a dia, ao invés de nós temos que passar pela situação do meu usuário me avisar que a empresa está passando por um ataque que eu nem percebi. Exatamente para poder fazer toda essa análise, nós teríamos que fazer um mapeamento dos dados, nós teríamos que fazer um mapeamento dos processos e das aplicações que a empresa repassa por um todo. A partir do momento que esses pontos são executados, eu terei um nível de visibilidade em cima da minha rede, do meu usuário, é, dos meus colaboradores, como todos, dos meus dispositivos, seja dispositivo final, seja dispositivo de infraestrutura, muito maior. E, consequentemente, a partir do momento que você tem uma visibilidade maior, você tem um controle maior. Principalmente porque você não pode proteger aquilo que você não vê. E um ponto principal
em relação a você fazer essa união entre a segurança da informação e o negócio como um todo, é executar de uma forma efetiva a conscientização dos seus usuários, dos seus colaboradores, independente da área que a pessoa atue, independente do nível hierárquico dessa pessoa, da melhor forma para conseguir fazer com que segurança da informação e, consequentemente, a empresa esteja de uma forma muito mais organizada, muito mais efetiva e, consequentemente, mantendo a continuidade do negócio como um todo.